Capítulo 12. O silêncio de Deus. Quando o profeta precisa aprender a esperar. Introdução. O mistério do silêncio de Deus. O profeta é chamado para ouvir e transmitir a voz de Deus. Mas o que acontece quando Deus parece estar em silêncio? Como um profeta pode lidar com a ausência de respostas, a demora na manifestação de uma palavra ou a aparente inatividade divina? A experiência do silêncio de Deus é um dos aspectos mais desafiadores da jornada profética. Muitos profetas passam por temporadas onde as visões cessam, a voz do Espírito parece distante e a incerteza se instala. Nessas horas, é fácil questionar: Deus me abandonou? Eu fiz algo errado? Ainda sou um profeta de Deus? A verdade é que o silêncio divino não é um sinal de rejeição, mas um instrumento poderoso de amadurecimento espiritual. Ele separa os profetas imaturos dos verdadeiramente aprovados. Quem não entende esse processo pode se desesperar, mas aqueles que perseveram descobrem que o silêncio de Deus é uma escola de fé, dependência e maturidade. Neste capítulo, exploraremos por que Deus permite períodos de silêncio, o que ele deseja ensinar nesses momentos e como o profeta deve se posicionar até que a voz de Deus seja novamente ouvida. 1. Por que Deus fica em silêncio? O silêncio de Deus nunca é um erro ou descaso. Ele sempre tem um propósito. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus permitiu temporadas de silêncio na vida de vários profetas e servos fiéis. 1.1 O silêncio como teste de fidelidade. Um dos principais motivos do silêncio de Deus é provar o coração do profeta. Será que ele continua fiel mesmo sem receber novas revelações? Será que ele confia em Deus ou apenas nas manifestações proféticas? Será que ele busca a Deus pelo relacionamento ou apenas pelas palavras proféticas? Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, está escrito: Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Se o profeta só confia quando Deus está falando claramente, ele ainda não aprendeu a andar pela fé e não pela vista. 1.2 O silêncio como tempo de refinamento. Os períodos de silêncio de Deus frequentemente precedem uma nova fase ministerial. Antes de promover alguém, Deus purifica e prepara essa pessoa. Isso pode acontecer por meio de quebra do orgulho. O profeta aprende que não depende da própria capacidade, mas da graça de Deus. Aprofundamento na intimidade com Deus. Quando as palavras cessam, a presença de Deus se torna a única fonte de sustento. Maturidade na paciência. Profetas apressados podem falar antes do tempo e comprometer revelações divinas. Moisés passou 40 anos no deserto antes de Deus falar com ele na sarça ardente. Durante esse tempo, ele aprendeu a ouvir mais do que falar. 1.3 O silêncio como sinal para buscar mais profundidade. Às vezes, Deus se cala para provocar o profeta a buscar mais dele. Se tudo fosse fácil, a busca diminuiria. Se as respostas viessem rapidamente, a oração perderia intensidade. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, Deus promete: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O silêncio de Deus cria uma fome espiritual mais profunda e nos leva a um novo nível de intimidade. 2. Como o profeta deve reagir ao silêncio de Deus? Muitos erram ao tentar forçar Deus a falar ou ao buscar fontes erradas de revelação. Isso pode levar a palavras fabricadas, quando o profeta fala por conta própria, sem direção divina. Influência de espíritos enganadores, quando a impaciência abre portas para revelações falsas. Desistência prematura, quando a falta de respostas leva ao desânimo e à dúvida no chamado. A forma correta de reagir ao silêncio divino envolve 3 princípios fundamentais. 2.1 Manter a posição de fé. O silêncio de Deus não significa que ele deixou de agir. Enquanto o profeta espera, Deus trabalha nos bastidores. José ficou anos preso sem explicação, mas Deus estava preparando o trono do Egito para ele. Davi passou anos fugindo de Saul, mas Deus estava formando um rei segundo seu coração. Jesus ficou 3 dias no silêncio da morte, mas Deus estava operando a maior redenção da história. A fé verdadeira permanece firme, mesmo quando Deus está em silêncio. 2.2 Persistir na oração e no jejum. Daniel passou 21 dias jejuando e orando antes de receber resposta de Deus.
O anjo Gabriel disse que sua oração foi ouvida no primeiro dia, mas a resposta enfrentou resistência no mundo espiritual. Daniel capítulo 10, versículos 12 ao 13. Isso nos ensina que o silêncio pode ser resultado de batalhas espirituais invisíveis. A perseverança em oração é essencial para romper bloqueios espirituais. Nem sempre Deus responde rapidamente, mas Ele sempre responde na hora certa. 2.3 Voltar-se para a Palavra de Deus. Nos momentos em que Deus não fala diretamente, Ele já deixou sua voz registrada nas Escrituras. Se o profeta não recebe nova direção, deve permanecer fiel à última palavra que Deus lhe deu. O silêncio de Deus nunca contradiz a Bíblia. Se uma voz interior começa a sugerir algo contrário à palavra, não é Deus falando. A voz de Deus pode cessar temporariamente, mas sua palavra permanece para sempre. 3. O que acontece depois do silêncio? Todo período de silêncio de Deus termina com uma nova fase de revelação e autoridade. 3.1 A voz de Deus volta com mais clareza. Após suportar o silêncio com fidelidade, o profeta aprende a discernir melhor a voz de Deus. Ele deixa de ser guiado por emoções e passa a operar com maior precisão espiritual. Isso aconteceu com Samuel. Ele ouviu Deus chamando seu nome, mas só reconheceu a voz na terceira vez. Depois desse aprendizado, nenhuma de suas palavras caiu por terra. Primeiro livro de Samuel capítulo 3, versículos 4 ao 19. 3.2 A confirmação do chamado. Muitos profetas saem do silêncio com uma unção renovada e um envio para uma nova missão. Moisés foi chamado para libertar Israel depois de anos sem ouvir Deus. Elias recebeu uma nova instrução depois de um período no deserto. Jesus, após 40 dias no deserto, saiu cheio do Espírito para começar seu ministério. Deus nunca nos deixa no silêncio sem propósito. Ele sempre prepara algo maior. Conclusão: o silêncio como escola dos profetas. O silêncio de Deus não é um castigo, mas um processo de amadurecimento e fortalecimento. Se você está passando por um tempo onde Deus parece calado, pergunte-se: estou disposto a confiar, mesmo sem respostas imediatas? Continuarei buscando a Deus, mesmo quando não sinto nada? Estou preparado para o que Deus está me ensinando nesse processo? Se sua resposta for sim, então creia. O silêncio não é o fim. É apenas a preparação para um novo nível de revelação, autoridade e manifestação do poder de Deus na sua vida.